Olá, eu sou o Matheus Girelli e sou advogado. Eu sou Roberto Dravas e eu também sou advogado. No episódio de hoje do Previdência em Dia, nós vamos tratar sobre um assunto que é devido a muita gente, mas pouca gente sabe que ele existe, que é o auxílio acidente. Matheus, vamos explicar para o pessoal, o que é o auxílio acidente? Bom, o auxílio acidente ele é um benefício que é devido ao segurado, né? Que se encontra incapacitado de forma parcial e permanente. Mas o que é essa incapacidade parcial e permanente, né? É aquele segurado que sofreu um acidente tanto em ambiente de trabalho como no seu dia a dia. Perfeito. E esse acidente levou uma lesão que se consolidou. Então, por exemplo, um empregado, um trabalhador estava andando na rua e quebrou a perna, por exemplo. Gerou um acidente para ele e eventualmente vai gerar uma lesão. Se ela se consolidar e ficar de forma permanente, ele vai conseguir receber esse auxílio do INSS, que é o auxílio acidente. Perfeito. Então quer dizer que o auxílio acidente é uma indenização, né? É importante falar que é uma indenização. Por que é importante falar, gente? Porque é algo a mais, é uma compensação que o INSS deve, né? Não tem a ver com o empregador, tá? Essa indenização ela é paga pelo INSS. Então, por isso que independe se o acidente foi dentro do trabalho ou fora do trabalho, né? Então, é um benefício que vai ser pago em caráter indenizatório para aquela pessoa que sofreu um acidente ou teve uma doença que gerou uma sequela, né? Que, na verdade, reduziu a força de trabalho dela. Sim, sim. Né? A pessoa, ela tem mais dificuldades agora de desenvolver as atividades profissionais dela por conta disso, né? E é isso que difere esse caráter indenizatório dos outros benefícios, por exemplo, de um auxílio-doença, porque Perfeito. A pessoa não vai ficar recebendo esse benefício para um tratamento, não, é uma indenização mesmo, porque essa lesão já se consolidou. Então ele vai receber esse adicional na remuneração dele, Sim. que é paga pelo INSS, por conta dessa doença mesmo, não é um tratamento, é uma indenização efetivamente. Exato, então quer dizer que o trabalhador, quando ele se enquadra nesse benefício, né, foi comprovado que ele perdeu força de trabalho por conta da lesão ou da doença. Então quer dizer que ele vai voltar a trabalhar, né, provavelmente vai passar por uma reabilitação, né, o trabalho vai ter que se adequar à capacidade dele. E ele pode trabalhar e receber o benefício. Isso, exato, porque é uma indenização mesmo. Então ele vai continuar trabalhando, não na mesma função, né? Porque ele vai ter que ser readaptado, até porque ele vai sofrer com essa lesão permanente que pode afetar, que na verdade vai afetar o trabalho dele, né? E ele vai ser indenizado por isso. Então ele continua trabalhando e recebe essa indenização do INSS, que é o auxílio acidente. Aí quando a gente fala receber, né, o que ele vai receber? Ele vai receber esse 50% do salário-benefício dele. Então essa forma de indenização vai ser feito um cálculo, que a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, e ele vai receber 50% pagos pelo INSS a mais na remuneração dele. Ah, legal. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu já vi muito caso, por exemplo, para um carteiro. Um carteiro trabalhando, sofreu um acidente, tanto jogando bola no final de semana, quanto entregando carta. O carteiro é uma figura que anda muito. Sim, efetivamente. Né? Então, um carteiro que sofre uma lesão, por exemplo, no joelho, na perna no geral, ou na coluna, que dificulta que esse exercício de andar todo dia por muito tempo, carregando peso, se ele não conseguir mais fazer isso, ele já está incapacitado, digamos assim, ele já tem uma perda da força de trabalho dele, que antes ele entregava a carta andando. Agora não vai conseguir mais por conta da lesão dele. Exatamente. Exato. Então, esse é um exemplo muito, muito claro de que a pessoa se lesionou, se ela não conseguir exercer o que ela exercia antes por conta disso, ela vai ter que ser reabilitada, ela vai ter que passar por uma adequação para exercer outra função que ela consiga exercer, né? E muitas vezes essa perda de capacidade de trabalho, ela também gera perda salarial. Por exemplo, nesse caso do carteiro, é interessante porque o carteiro ele recebe muita bonificação, muita gratificação por exercer a função de carteiro. Se a pessoa não consegue mais exercer a função de carteiro, ela perde essas gratificações porque ela não vai estar mais exercendo aquela função. E às vezes uma função administrativa dentro da agência de qualquer coisa, ela paga menos porque não tem esses benefícios que o carteiro recebe. Então você já teve uma perda do seu salário por conta dessa lesão. E é aí que entra o auxílio acidente. Ele busca compensar essa perda de salário, né, que você
sofre quando você tem uma lesão, né? Uma lesão consolidada. Mas assim, não quer dizer que você vai voltar a receber o que você recebia antes. Não é isso. Você vai receber de acordo com o cálculo que vai ser feito pelo INSS, de acordo com as suas condições. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Sim, tá? sim. E por isso que ela é indenizatória também, para compensar esse acidente que a pessoa sofreu. Não necessariamente vinculado ao trabalho, né? Mas que vai afetar no desempenho das atividades dela. Isso que é importante a gente só ressaltar também, né? Que o auxílio acidente, você vai ficar incapacitado para o seu trabalho habitual, né? De forma parcial. Então, esse prejuízo vai ter que se dar no ambiente de trabalho também, né? Exatamente. O legal de trazer essa questão de ser acidente de trabalho ou não, é que até abril de 95, só se pagava auxílio acidente para quem sofria acidente no trabalho, acidente de trabalho. Sim. Então, a partir de abril de 95, estendeu-se esse benefício a quem, inclusive, sofre acidente ou doença fora do trabalho, né? Então, é um benefício extremamente interessante, né? Que é devido, gente, aí é bom a gente já trazer um pouco de informação mais precisa com relação aos requisitos. É devido a todo segurado do INSS, tá? Não existe carência. Se você começar a contribuir com o INSS hoje, se você se acidentar amanhã, ou sofrer uma doença amanhã, que te incapacite parcialmente para o trabalho e gera essa lesão consolidada, que deve ser permanente, inclusive? Sim, tem que ser permanente, porque senão ele vai receber, se for temporária, vai receber um afastamento para conseguir tratar dessa doença, eventualmente. Por isso tem que ter esse caráter permanente, para ser indenizado pela perda da capacidade dele de desenvolver essa atividade. Perfeito. Então, até abril de 95 era só acidente de trabalho. A partir daí, todo mundo pode receber desde que seja segurado. Então, como não tem carência, era o que eu estava explicando, se você entrou no INSS hoje, recolheu sua contribuição, se você se acidentar amanhã, você já tem direito a receber. Mas aí não é todo mundo também, né? Não é qualquer segurado. É importante a gente reforçar isso também. Perfeito. Porque vão ser só aqueles segurados obrigatórios que a gente chama, né? Então, que é o empregado, aquele que tem registro em carteira de trabalho, o trabalhador avulso, o segurado especial, inclusive Exatamente. o trabalho doméstico, né? Que depois de 2015, com a lei do trabalho doméstico, também vai ser enquadrado nessa situação. Então, uma empregada doméstica, por exemplo, que caiu de uma escada trabalhando dentro do ambiente de trabalho, vai conseguir receber esse benefício decorrente de um acidente de trabalho. Perfeito, exatamente. Então é importante vocês saberem que, se você está contribuindo para o INSS, você tem direito a receber independente do tempo que você está contribuindo. Isso é muito importante porque é um diferencial, né? Sim, sim. Tem vários benefícios aí que exigem carência, né, de 12 meses. Então, esse não. Esse você entrou para o INSS e você já está apto a receber desde que você preencha os requisitos, né? É interessante a gente pontuar com relação ao cálculo. A gente está falando de cálculo aqui. Sim. 50%, tá. De onde sai esse 50%, exato, né? Que 50% são esses? Vão ser sempre 50%? Não, gente, olha só. Nós tivemos algumas mudanças, como sempre na Previdência, a gente tem mudanças aí praticamente diárias, né? Sim. De regras. E nós tivemos várias mudanças, né? Até 11/11/2019, que é antes da reforma da Previdência, o cálculo era feito da seguinte maneira. Era a média das 80% maiores contribuições, né? E dessa média, tirava-se 50% desse valor da média, que era que a gente chamava de salário de benefício. Essa média que a gente tira das maiores contribuições, a gente chama de salário de benefício. Sim. Então é 50% sobre esse salário de benefício. Nós tivemos um período aí meio tempestuoso. Sem a reforma da Previdência, todo esse caos que prejudicou bastante benefício. Infelizmente, exatamente, o auxílio acidente também foi prejudicado pela forma de cálculo, né? Sim, com certeza. Isso reduziu também o benefício. A gente teve um período... Entre a reforma da Previdência, dentro da reforma da Previdência, teve um períodozinho ali bem tempestuoso, que foi o período da MP 905. Sim, que ficou... a medida provisória. Período assim, né? Esse período, ele trouxe umas regras que, felizmente, já caíram. Sim, tá? Sim, e surgiram outras novas de novo, exatamente. Né? Então, assim, foi um período que, para ser mais específico, foi de 12 do 11 de 2019 até 19 de abril de 2020, tá? Então, foi um períodozinho aí de 5, 6 meses que essa MP ela entrou em vigor, ainda bem que já caiu, mas quem se acidentou nesse período, de novembro de 2019, né, até abril de 2020, pode estar sujeito a essas regras, e eu vou explicar como é que ficaram essas regras aí. O cálculo já começa diferente, né? Por quê? Porque a gente tem um cálculo baseado
na aposentadoria por invalidez. Então, assim, não é mais 50% sobre o salário do benefício. É 50% sobre o valor que seria recebido de aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez, nesse período, ela passou a ser calculada 60%. Sim, mas... vai ser 60% da média das 100% das contribuições. Então não é mais o 80%, não. Isso que prejudica bastante. Exato. Agora não é vai mais... ser 100%. Perfeito, não é mais 80% das maiores. Vai pegar aqueles salários início de carreira, aqueles salários mais baixos, não vai pegar só aqueles maiores, igual o 80%. Então isso reduz bastante, porque vai considerar tudo, até o salário menor. Exatamente. Os primeiros salários lá que você começou a sua carreira vão ser considerados, então vai baixar bem a média. Já começa por aí. Vão ser 60%, mais 2% ao ano do que exceder 20 anos, se for homem, e 15 anos se for mulher. Então, se você tiver mais de 20 anos de INSS, de contribuição para o INSS, você vai receber mais 2% por ano que passar esses 20, se for homem, e passar dos 15 se for mulher. Então, isso para a gente calcular a base do benefício. E depois vai ter mais de 50% que é o benefício, né? Exatamente. Ou seja, quem se acidentar, quem sofrer algum acidente e tiver no início da carreira, por exemplo, vai receber um benefício bem reduzido. Inclusive, gente, é bom a gente frisar aqui que o salário, o benefício do auxílio acidente, a indenização, ele não está abarcado pelo mínimo do salário mínimo. Porque não é uma remuneração, né? Exatamente. Efetivamente, é uma indenização. Então a gente não está vinculado ao valor do salário mínimo. Exato. Então até não é nem comum que o pessoal receba menos que um salário mínimo, né? Que hoje em dia está em 1.200 por aí, né? 1.212. Que receba menos que isso. É muito comum, inclusive, que as pessoas recebam menos que um salário mínimo, tá? Então não existe essa regra do salário mínimo para esse benefício. Então nesse períodozinho de novembro de 2019 a abril de 2020, Matheus, a gente teve essa aplicação da aposentadoria por invalidez, né? Que é 50% desse cálculo terrível da aposentadoria por invalidez, que realmente é muito prejudicial, inclusive, para o trabalhador mais novo. Sim, sim. Para o empregado mais novo, para o contribuinte mais novo, exatamente. Até porque acidente, você não prevê um acidente, né? Exato. Diferente da aposentadoria, que você consegue fazer um planejamento previdenciário. Vai ser ruim esse cálculo? Vai. Mas você consegue fazer um planejamento. O acidente, não. Você não imagina cair amanhã e sofrer um acidente no início da carreira. Exatamente. Né? Então, é um benefício que o INSS chama de benefício não programável. Ou seja, ele não prevê. Se ele não prevê, você também não prevê, aí você está sujeito... Aí vai acontecer, né? Às condições, né? E, infelizmente, nesse período aí da MP tem essa regrinha, mas ainda tem uma outra coisa que foi muito complicada nesse período, Matheus. Essa MP, essa medida provisória, ela trouxe uma lista de sequelas aceitáveis. Sim. Então, como se, além de não prever o acidente, você tem que ter a sorte da sua sequela estar enquadrada nessa MP. Exatamente. Se não tiver, ainda mais. Se não tiver, você não recebe. Sim, reduz a remuneração, e se você não tiver enquadrado nesse acidente, você já não vai receber o benefício. Exatamente. Às vezes a pessoa até perde emprego, e aí, para voltar para o mercado de trabalho com uma força de trabalho reduzida... Já tem a dificuldade, né? Que a gente conhece o mercado de trabalho. Quem sofre lesão já sofre esse preconceito, né? De ter reduzido a capacidade de trabalho. E ainda não consegue receber o benefício do INSS. Enfim, fica desamparado mesmo, né? Fica desamparado. E esse período realmente foi muito complicado. Felizmente já passou, mas infelizmente a gente já tem as regras da reforma da Previdência. Sim, que também não são boas, mas é um fôlego depois dessa MP. Exatamente. Aí depois dessa MP, então depois de abril de 2020, o cálculo mudou de novo e agora é 50% do salário de benefício, só que o salário de benefício agora ele é calculado sobre 100% das contribuições. Né? E aí pode ser 100% de tudo, da sua vida inteira, ou 100% a partir de julho de 94. Aí o que for mais benéfico vai ser usado. Né? Os dois vão ser piores que a regra antes da Previdência, mas ainda tem essa flexibilidade aí. Uma coisa que eu esqueci de falar. Na MP 905, no período da MP 905, quem se acidentava, e aí a diferença por se acidentar dentro do trabalho ou fora do trabalho. Verdade. Quem se acidentava dentro do trabalho tinha direito a receber 100%
desse cálculo. A base do cálculo era 100%. Então, assim, a aposentadoria por invalidez da pessoa, em vez de ser aquele 60% mais 2% do que você deu naquele período, é 100% da média, e aí 50% sobre esse 100%. É muito por cento na cabeça do muito por cento. É pra complicar mesmo, né? O INSS não quer facilitar a vida de ninguém. Mas daí depois, uma coisa também que é importante reforçar, porque todos esses cálculos, o pessoal confunde que às vezes, eu vou receber esse benefício, mas não é o meu salário que eu recebo hoje, né? Porque é efetivamente essa média que está sendo aplicada, e não a sua última remuneração, o valor que você recebe. Então, os 50% é desse cálculo que tem que ser feito. Perfeito. Então, a gente sempre bate e pontua nisso para poder não gerar expectativas erradas nas pessoas, né? É uma indenização, gente, para compensar uma perda de capacidade de trabalho. Você não está incapacitado totalmente para o trabalho. Você está recebendo uma compensação porque você perdeu parte da sua capacidade de trabalho, da sua força de trabalho. Né? Então, é uma compensação que muitas vezes não vai ser justa. Não vai refletir o que a pessoa efetivamente recebe, exatamente, né? Mas é alguma coisa e a gente precisa lutar por isso. Sim. Né? Se sofreu um acidente, tem que correr atrás para saber se tem direito ou não, porque de fato é um prejuízo e tem que ser reparado. Para a vida inteira. Para a vida inteira. E aí, tem uma coisa que é importante que não acontece. Olha, você vê como as coisas escritas são bonitinhas às vezes, mas na realidade, né? Não tem nada a ver. Ainda. Ainda mais de INSS, exatamente. Esse benefício, para a pessoa receber ele, ela tem que passar por uma perícia do INSS. Aí tem duas situações básicas. A primeira a pessoa está saindo de um auxílio-doença, né? E aí ela está voltando para o mercado de trabalho. Se na perícia do auxílio-doença já ficou constatada a sequela permanente consolidada... O INSS já tem que dar de uma vez, exatamente. Né? Acabou o auxílio-doença... Já começa. No dia seguinte tem que começar a receber o auxílio-acidente. Sim. Só que isso não acontece, Não, gente. E isso inclusive foi um tema recente do STJ, que teve um julgamento de repetitivo, que entendeu que de fato tem que ser no dia seguinte a cessação do auxílio-doença, porque é quando vai ficar constatado se o segurado pode voltar a trabalhar normalmente ou se gerou de fato uma sequela, né, desse acidente que ele sofreu. Então, se a perícia do INSS já constatou a incapacidade lá parcial e permanente, se a pessoa já está com a sequela consolidada, já está lá a perda da força de trabalho, no dia seguinte, a cessação do benefício dela de auxílio-doença, ela teria que receber o auxílio-acidente. E aí recebe até falecer ou aposentar. É o que a gente falou, a sequela é para a vida toda, mas o benefício não, infelizmente, se você se aposentar. Porque o auxílio-acidente, antigamente, né, não me recordo agora a data exata, mas ele era um benefício vitalício. Depois, se não me engano, teve uma legislação que alterou isso, e daí o auxílio-acidente passou a ser até a data do falecimento, né, ou até a data da aposentadoria. Exato. Então, se você optar pela aposentadoria, o seu auxílio-acidente vai ser cessado. Isso. Assim, é bom te lembrar que se nesse meio tempo você passou a receber outros benefícios do INSS, tipo o auxílio-doença, suspende o pagamento do auxílio-acidente, você vai receber o auxílio-doença, assim que cessar de novo o auxílio-doença, você volta a receber o auxílio-acidente. Você não perde o benefício por ser afastado do trabalho por doença ou sequela. Ainda que seja do mesmo motivo. Então, assim, se você está recebendo auxílio-acidente hoje, você se afasta, você pode... justamente por conta dessa lesão, dessa herança que você está levando do acidente de uma doença, você se afasta, suspende o pagamento do auxílio-acidente, você recebe auxílio-doença, parou o auxílio-doença, você volta a receber o auxílio-acidente. E também, imagina que você tem esse acidente, está recebendo o carteiro, por exemplo, que você citou, quebrou a perna, passou um ano, quebrou o braço também, coitado desse carteiro. Mas não vai receber 2 auxílios-acidente. Então, não vai. Se você tiver 2 lesões consolidadas, se ficar incapacitado da perna e do braço, não vai receber 2, vai receber só 1, porque 2 auxílios não são cumulados. Perfeito. E aí você trouxe um ponto importante, Matheus. Aí nós temos uma figura que tem 2 lesões consolidadas diferentes, de eventos diferentes. Nesse caso, se o carteiro já recebe, por exemplo, o auxílio-acidente, o empregado trabalhador já recebe o auxílio-acidente. Se ele se acidentar, se ele se afastar do trabalho por outra lesão, por outra doença, digamos o braço dele aí, ele não para de receber o auxílio-acidente. Nesse caso, não. Nesse caso, ele não para de receber. Porque são eventos distintos. Aí ele recebe o auxílio-acidente e o auxílio-doença. Exatamente. Então ele vai conseguir ficar afastado e ainda receber a indenização. A indenização, exatamente. Esse é um caso que pode acumular, uma exceção à regra que pode acumular o benefício. Então, gente,
Só para lembrar, o auxílio acidente, ele é cumulável com todos os benefícios do INSS, menos auxílio doença, se for por conta da mesma lesão ou doença. CID, isso. Né? É isso, se for a mesma causa. Doença, Aposentadoria, qualquer tipo de aposentadoria, tá? E outro auxílio acidente. Sim, sim. Nesses casos, você não pode receber ao mesmo tempo ou acumuladamente. Sim, sim. O restante, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, não afeta em nada. E daí a gente fica naquela dúvida, né? Mas e o auxílio acidente que eu recebi e vou me aposentar? O que vai fazer com esse dinheiro que eu recebi esse tempo inteiro, né? Você não vai receber quando decidir se aposentar, mas esse valor do auxílio acidente, ele vai ser computado no cálculo da sua aposentadoria. Perfeito. Então, por exemplo, se você ficou sem trabalhar, e aí eu queria fazer um destaque também, que se você ficar sem trabalhar, você ainda recebe auxílio acidente, né? Sim, você não tem que estar trabalhando, você pode ficar afastado, ou enfim. Ou desempregado. E você vai receber o seu auxílio acidente. Esse valor, e se você continuar trabalhando, esse valor somado com o seu salário, né, do seu emprego, vão ter que ser somados e considerados para apurar a média da sua aposentadoria. E é uma coisa que o INSS não faz, viu? São diversos casos que a gente vê as cartas de concessão e o INSS não considera os dois benefícios. Verdade. Então, as duas remunerações, né? Então, dá para fazer uma revisão, dá para discutir isso para conseguir incluir esses dois no cálculo da aposentadoria. Perfeito. Ou seja, o auxílio acidente a gente vai parar de recebê-lo quando a gente aposentar, mas ele entra no cálculo da aposentadoria e ele dá uma engordadinha no salário de contribuição. Então, a partir do momento que você começou a receber, a sua contribuição vai estar computada lá, o que você recolhe, mais o que você recebe de auxílio acidente. Isso tem que estar computado para a média da aposentadoria. Não é que uma vai somar a outra no resultado, não. É no cálculo. Tá, gente? Sim, ele vai ser diluído. Ele vai computar a média. Exatamente, vai entrar para a média. Uma coisa que é muito importante, Matheus, a pessoa se acidentou lá atrás, 1997. Vão mais de 20 anos lá se acidentou. Tá vendo o nosso vídeo agora. Será que ela tem direito a correr atrás desse benefício? Tem direito. Tem direito, porque não tem prazo decadencial, que a gente chama, né? Essa palavra é difícil, mas não perde o direito de receber o benefício. Então ela pode vindicar esse benefício a qualquer momento. Perfeito. Claro, não vai conseguir receber todos os valores, mas vai fazer jus a esse benefício. Exatamente. Então a gente só não pode receber o que excedeu os últimos 5 anos. Isso. Então se você entrar com requerimento do INSS hoje, você pode receber os últimos 5 anos. O que passa disso... Mas não vai perder o direito, né? Não. Então, se você está com uma lesão, não é porque passou 15 anos que você não vai ter direito a esse benefício, porque a lesão continua lá. Então, você vai ter direito a esse benefício, só que não vai receber tudo. Exatamente. Então, os últimos 5 anos só. Tem algumas exceçõezinhas que você precisa consultar para poder saber se se enquadra, mas, por exemplo, médico residente, até novembro de 2001, podia receber auxílio acidente. A partir de novembro de 2001, isso ficou vetado aí no INSS, mas assim, nada que não possa ser analisado, né? Vou dar um exemplo bem interessante aqui, Matheus. Recentemente, um jogador de futebol, famoso, não vou falar o nome dele, mas famoso, ele comprovou no INSS que em 92, ele começou a sofrer algumas lesões de treinamento de jogo, no exercício. Essa lesão foi se agravando, e aí, em 2019, ele entrou com requerimento, teve que ir para a justiça porque não reconheceram. Entrou com requerimento e agora na justiça ele conseguiu receber o auxílio acidente dele como trabalhador, como empregado. Por quê? Porque o jogador de futebol ele tem um vínculo empregatício, né? Tem. É um empregado, tá com carteira assinada, né? Exatamente. Então o jogador de futebol conseguiu receber um auxílio acidente acidentário, ou seja, vinculado ao trabalho dele, né? Anos depois, mais de 20 anos depois de quando ele sofreu a lesão. Então, assim, claro que ao longo dos anos, aquela lesão lá de trás foi evoluindo, que ele continuou jogando muitos anos. Sim, se duvidar, piorou até, né? Com certeza. E aí, essa descompensação, digamos assim, nas pernas refletiu na coluna. E aí, isso tudo foi comprovado no INSS. E conseguiu o benefício. Nos relatórios médicos dele lá da época que ele se afastou, inclusive, dos jogos, que ele ficou lesionado, que a gente chama que o jogador está lesionado, né? Então, muitas vezes, essa lesão que o jogador de futebol sofre, por exemplo, pode trazer uma sequela permanente. Sim, pode. Né? E até uma aposentadoria... Por invalidez, né? E antecipada. Então, assim, você vê como nós estamos diariamente sujeitos a esse tipo de coisa,
Porque é um acidente, né? Não é programado. Você não vai saber quando você vai cair na rua, E é um acidente que pode ser um acidente mesmo ou uma doença. Ou uma doença, exato. Né? Que pode ter sequelas que vai interferir o seu desempenho no ambiente de trabalho, né? Perfeito. Então, a gente está falando aqui de auxílio-acidente, mas só para pontuar uma coisinha que a gente não pode deixar passar, a confusão, Matheus, que existe entre auxílio-acidente e auxílio-doença acidentária. Sim. É que é tudo nome parecido, né, gente? Exatamente. É auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-acidente acidentário. Mas a diferença mesmo do auxílio-doença é quando você sofreu alguma lesão, alguma coisa, mas você não está incapacitado de forma permanente. Perfeito. Você está incapacitado de retornar ao ambiente de trabalho, mas se você fica afastado, faz o tratamento e quando está tudo ok, você retorna ao trabalho, né? Isso, então é um benefício que é pago para aqueles que se afastam mais de 15 dias do trabalho, né? Aquele afastamento do INSS que você já conhece. Ficou... É o mais comum, né? 15 dias afastado do trabalho, vai para o INSS e recebe o auxílio doença, que pode ser acidentário ou não. O acidentário é o vinculado ao trabalho. É o acidente de trabalho. Naquele caso é o carteiro que caiu na rua entregando carta. Perfeito. Então ele estava trabalhando, sofreu uma lesão no ambiente de trabalho, no caso dele, né? E vai ficar afastado pela modalidade acidentária, que decorreu de um acidente de trabalho, efetivamente. E aí a gente chama de benefício por incapacidade temporária, acidentário, que daí é o novo nome, mas a gente conhece por auxílio doença. Acidentário, isso. Esse novo nome veio com a reforma. Então, é o auxílio-doença acidentário, é o vinculado ao trabalho. Se você está jogando futebol no final de semana, se machucou, você estava em casa, subiu na escada, caiu, se machucou, teve que ficar mais de 15 dias afastado por conta disso, é auxílio-doença também, só que é previdenciário. É auxílio-doença que não tem vínculo com o trabalho. Sim, e a diferença primordial nisso é que o auxílio-doença, o acidentário, você vai ter estabilidade de 1 ano depois que você retornar e tem o depósito de FGTS. Então é uma diferença significativa, né? Porque esse carteiro vai ter a estabilidade de 1 ano depois que ele retornar ao trabalho, enquanto o previdenciário não. Essa lesão que você sofreu jogando futebol, se você retornar ao trabalho, pode sofrer uma demissão, né? Exatamente. E aí, a terceira figura, que é o que a gente está falando hoje, é o auxílio acidente. Isso. Né? Então, assim, nós temos aí, vou dar siglas para vocês. Auxílio doença, previdenciário, B31, é a espécie. Auxílio doença acidentário, B91. Auxílio acidente, B94. Isso. Então, assim, são espécies diferentes com nomes parecidos. Então, o auxílio acidente foi o que a gente falou hoje, a indenização, que pode vir tanto do trabalho quanto fora dele, por lesão consolidada, sim. que incapacitou permanentemente, mas parcialmente. Né? Eu acho que era isso, né, Matheus? A gente falou tudo, falamos até muita informação. Exato, muita porcentagem, pontos, muita regrinha. Né? Porque o INSS faz de tudo para dificultar e por isso é interessante, se sofreu com alguma lesão, procurar um advogado para conseguir ter o seu direito, né? Porque, Exatamente. De fato, é muita desinformação e o INSS não deixa tudo muito claro, né? Não. É para dificultar mesmo. É muito difícil conseguir informação boa hoje em dia, gente. Então, estamos aqui para isso. Exato. E esse podcast é aqui para isso também, para informar dos seus direitos previdenciários. Perfeito. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.